RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Provérbios capítulo 20, versículo 17. Meu prezado ouvinte, saudações com paz e de paz, desejando que tudo esteja a correr bem consigo e com sua família. Creio que esta hora você esteja ouvindo regressando do trabalho, ou preparando-se para o trabalho, ou folgando do trabalho. Tudo isso aponta para aquilo que geralmente nós costumamos dizer: a procura do pão de cada dia. Sim, trabalhar é buscar sustento e sustentabilidade. Sustento por causa do hoje e sustentabilidade por causa do amanhã, do desconhecido e do imprevisível. A busca pelo pão, como se costuma dizer, é uma corrida frenética, cansativa e tentadora. Isso mesmo que você ouviu. Há muitas tentações na busca pelo pão. A mente humana caída no pecado às vezes procura ser criativa até mesmo nas coisas ruins. Uma vez alguém disse que o pecado é muito criativo. O meu texto de hoje começa por afirmar: o pão que se ganha. Para os homens, o pão deve ser ganho porque é Deus quem dá. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 3 a 4, e reforça então este princípio: o Senhor não deixa o justo ter fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com a mão diligente enriquece. Desde o início da criação, Deus constituiu o homem como mordomo das coisas que ele criou. E parece que o sustento do homem depende da sua obediência a este mandamento do Senhor, que se acha negritado logo no primeiro livro da Bíblia. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso tem sido provado por todos os anos. Todas aquelas nações que tiram pouco proveito dos recursos naturais que permitem a prática da agricultura têm sido assolados pela fome e pela miséria. Se olharmos para tudo à nossa volta, iremos concluir que tudo e todo o mundo moderno, as suas transformações, têm sido uma afronta direta contra a natureza. Hoje temos mais passeios em lugar de jardins, centralidades em lugares de cultivo. E onde se devia cultivar, vive-se sem muita esperança de vida. Andamos na precariedade, levando pequenas enxadas no dorso. A cada segundo que passa, os oceanos recebem trilhões de metros cúbicos de água que não foram aproveitadas. E como diz Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. A primeira parte do meu texto diz: pão que se ganha. Aqui fica uma vez mais claro que o pão deve ser ganho, e quando dado de graça de homem para homem, isso geralmente reduz a posição de quem passa a vida a receber. De seguida, o autor sagrado parece referir-se ao facto de que existem muitas formas de se ganhar o pão. Sim, meu ouvinte, e uma destas formas é por meio da fraude. O texto diz: o pão ganho com fraude pode ser gostoso. Isso é muito próximo do que vivemos hoje. Casas luxuosas, espalhadas pelas nossas cidades, comidas caras e servidas até para os cães. Falava-se até de uma entidade em Angola que chegou mesmo a gabar-se de que abatia umas tantas cabeças de gado apenas para alimentar seus cães. Muitos destes casos, às vezes, não passavam de pão conseguido à base da fraude. Minha irmã, não esforce muito o seu esposo, tentando compará-lo com o seu colega de serviço que muda de carro e de casa a toda hora. Todos conseguimos pão, mas não da mesma forma. A história do senhor que trabalhava numa empresa de construção civil e que andava com um caminhão de cimento da empresa. Depois de alguns anos, ele e mais alguns colegas
conseguiram encontrar uma forma para contornar o sistema da empresa. E muito cimento passou a ser desviado para a sua obra pessoal. Os vizinhos não perceberam nada. Apenas começaram a perceber que a obra de um simples motorista de caminhão estava se tornando um palácio de general ou de um ministro. Então a coisa veio a ficar feia quando mais tarde, como se diz no meu texto de hoje, o pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Depois a boca deste motorista que comia o pão de fraude ficou com areia. A empresa descobriu o negócio, entregou o caso aos tribunais, o camarada perdeu a casa, arriscou sua família e cumpriu alguns anos na cadeia. Provavelmente estou falando com alguém agora que está conseguindo o pão de forma fraudulenta e ainda não foi descoberto pelos homens. Nem preciso te dizer que Deus já sabe. Saiba que este tempo que ainda ninguém sabe dos teus truques e malabarismos orçamentais é um tempo que Deus está te dando para que te arrependas, confesses e deixes este caminho. Caso contrário, os teus dentes serão obrigados a mastigar areia não muito depois destes dias. Este pão doce que está sendo comido às escondidas será descoberto. A boca ficará repleta de areia e a sua digestão ficará comprometida. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, versículo 17 e seguintes: a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Estes textos estão falando de forma metafórica. Expressões como pão, água, são apenas representação de tudo que se ganha na vida. A água roubada é doce. Aqui está falando claramente de relacionamentos amorosos proibidos. O pão comido às escondidas nos remete a toda forma de ganho feita à margem das leis. Muitos cidadãos comuns andam bebendo água roubada e comendo pão às escondidas. Dirigentes religiosos e políticos estão muitas vezes em situações que apontam para águas roubadas e pão escondido. Basta dar uma vista de olhos aos mercados, às empresas, à gestão de muitas igrejas, quartéis, governos a todos os níveis. No meu país, Angola, uma vez ouvi falar que havia em determinado lugar uma escola fantasma. Eu fiquei assustado. Escola fantasma? Perguntei inocentemente, achando que se tratava de uma escola espiritual e que existia no mundo do espírito, digamos assim. Essa pessoa me disse que a escola fantasma era aquela escola que existia no Sistema Nacional de Ensino, com mais de 1.000 estudantes e 200 professores e com um corpo diretivo formado, mas que essa escola não existia na vida real. Mas todos os meses, estes professores fantasmas da escola fantasma recebiam salários reais bancarizados. Caso para dizer que o pecado é muito criativo, não é mesmo? O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Hoje muitas pessoas estão pagando caro. Estão presos em suas casas cheios de doenças renais, trombose, processos em tribunais, carros penhorados, empresas e bens patrimoniais se revertendo para a tutela do Estado. Tudo isso é areia na boca. Tudo isso é areia na boca. Tudo isso é resultado da água doce bebida às escondidas. Meu ouvinte, se este é o seu caso, antes que este montão de areia desça até o seu ventre e comprometa o destino final da sua vida, ouça o que é dito pelo Senhor Jesus, aquele que é o único pão que você pode e deve comer sem que a sua boca se encha de areia. Ele é a única água limpa e pura o suficiente para livrar a sua alma da sede do inferno. Escute então o que Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Meu ouvinte, eu espero que você e eu juntos possamos ir a Jesus
para tirar toda a areia escondida de nossas bocas. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.